Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Transforme-se e Viva o Seu Sonho. Eu sou Maria de Jesus e hoje nós vamos conversar sobre uma tendência que temos a nos fechar diante de situações que acontecem na nossa vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos lá? Hoje eu resolvi falar sobre isso, sobre essa tendência que temos a nos fechar, porque durante muito tempo isso foi muito recorrente na minha vida. E eu percebi que quando eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a viver uma vida muito mais leve, eu comecei a viver de forma muito mais. Como é que eu posso dizer? Sem amarras, sabe? Sem tensão. Eu acho que eu comecei a ficar mais leve. Eu, sendo mais leve, a minha vida também se tornou muito mais leve. E eu queria trazer isso aqui para vocês hoje, queria conversar sobre isso aqui e queria saber se alguém aqui também tem essa tendência a se fechar quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa sai do nosso controle, ou quando alguma coisa acontece que nós não estávamos esperando, sabe? O que é essa tendência a se fechar? Quando eu falo se fechar, o que é isso? O que é que eu quero dizer com se fechar? Esse se fechar que eu estou dizendo é um mecanismo de defesa que nós temos, é um mecanismo natural de defesa que nós temos diante de situações desafiadoras, diante de problemas, diante de situações que não gostamos, diante de acontecimentos, né, que nos desestabilizam. E aí a gente se fecha. E aí a gente começa a colocar barreiras, né, na nossa vida e nós começamos como é que eu posso dizer? Nós começamos a criar, sabe, camadas protetoras, certo? Que vão nos limitando, que vão nos impedindo de lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos de forma mais presente, de forma mais consciente. E esse se fechar, na verdade, a gente vai se retraindo. A gente vai se retraindo, a gente vai se protegendo de sentimentos de dor, de sofrimento, de não aceitação. Na verdade, é uma proteção. São barreiras, né? Que nós vamos colocando na nossa vida para nos protegermos. O problema é que essa tendência que temos a nos fecharmos, né? Essa tendência que temos a nos fechar para nos protegermos, na verdade, acaba nos limitando. Acaba nos limitando de viver uma vida plena, de vivermos uma vida emocionalmente equilibrada. Acaba limitando o nosso crescimento e a nossa capacidade de vivermos plenamente. Esse é o grande problema que enfrentamos quando nos fechamos para nos protegermos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos entender por que nós fazemos isso. Então, se fechar, né? Se fechar é uma forma de proteção. Quando nos sentimos ameaçados, né, com medo, para evitarmos a dor ou o sofrimento, instintivamente a gente se protege, a gente tende a nos protegermos. Como? Nos isolando, né? Nos protegendo emocionalmente, nos fechando, criando barreiras que vão nos proteger para não sentirmos mais dor, mais frustração. E aí nós nos isolamos, né, emocionalmente para evitarmos mais dor. Então, aí eu não quero mais sentir isso, né? Eu não quero mais ter essa sensação, esse sentimento de medo, né? De não aceitação. Então, o que eu faço? Naturalmente, eu me isolo. Eu me fecho para novas possibilidades, né? Disso acontecer mais uma vez. Para algumas pessoas, esse se fechar, é resiliência. Mas, na verdade, isso é o oposto de ser forte.
né? Porque quando nós nos fechamos, na verdade, nós estamos nos bloqueando emocionalmente e estamos perdendo a oportunidade, né? Nessa proteção, nesse se fechar, nós estamos perdendo a oportunidade de viver o ciclo natural da vida, o ciclo natural das emoções, dos acontecimentos, né? E aí nós perdemos também a capacidade de vivermos e experienciarmos outros sentimentos, outras sensações também boas, como o amor, né, como a felicidade, como o prazer, porque nós estamos nos fechando a experiências, a situações para evitar, não, para evitar dor, eu prefiro não fazer isso, eu me fecho. Para evitar sofrimento, eu prefiro me fechar, né? Então, diante dessas situações, né, que nos magoam, que nos fazem sofrer, no lugar de entendermos por que estamos sentindo aquilo, de nos curarmos, nós nos fechamos. E aí nós nos fechamos para tudo, tanto para esses sentimentos de dor, de frustração, de angústia, como para a alegria, para o prazer. Então, a gente precisa encontrar o meio termo e a gente precisa entender por que é que nos fechamos. E quando nos fechamos, nós perdemos a capacidade de viver a vida de forma plena. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos para nos protegermos de momentos ruins, de situações ruins, de sentimentos ruins, mas também nós perdemos a oportunidade de crescermos, né? Nós perdemos a oportunidade de aproveitar a vida em momentos alegres, em momentos de prazer, e nós perdemos a oportunidade de crescer com situações não tão boas. Porque tudo faz parte, né, do crescimento. Tudo faz parte de aprendizado. Então, para não sofrer, para não sentir dor, eu me fecho e aí eu perco a oportunidade de crescer com aquilo. Poxa, aconteceu isso, aconteceu uma coisa que não foi tão boa na minha vida. Ok, não foi tão boa, não correu como eu queria. O que eu posso aprender ali? O que eu posso entender daquele acontecimento? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso crescer para aquilo não aconteça, para que aquilo não aconteça novamente? Ou, se acontecer, eu já saber lidar com aquela situação, no lugar de se fechar, de se bloquear, de não se permitir viver a vida plenamente, não é não? Superar essa tendência que temos a se fechar, na verdade, é abrir uma porta que mantemos trancadas, né, na nossa vida durante muito tempo. É abrir uma porta, é abrir a porta das oportunidades, do crescimento, da evolução. E quando você decide abrir essa porta, né, abrir essa porta das mil e uma possibilidade, mesmo com as dificuldades, você começa a viver uma vida muito mais plena. Você começa a viver uma vida com muito mais aprendizado e crescimento. Não é que as coisas não vão deixar de acontecer. Não é que as coisas ruins vão deixar de acontecer. Não é que as coisas vão começar a andar e a fluir da forma que você quer. Não é isso. Mas é que você vai começar a entender e é que você vai começar a lidar com esses imprevistos, com essas frustrações, com esses medos de outra forma, de uma forma mais aberta, de uma forma mais plena, né? Mais disposto a entender, mais disposta a crescer. E isso não significa que você deve evitar a dor ou o sofrimento. Porque isso vai acontecer sempre na nossa vida, né? Mas é como você vai lidar com isso, como é que você vai lidar com essas situações sem se retrair, sem se fechar, sem se bloquear. Isso que é importante você ter em mente. Eu quis trazer, né, esse tema porque eu
tinha uma tendência muito grande a se fechar, principalmente com relação a relacionamento, né? E eu vim me observando, eu vim, a partir desse meu processo, né, de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de transformação pessoal, uma coisa que veio muito recorrente foi essa minha tendência a se fechar. Então, no lugar de eu resolver uma situação muito forte, né, como eu falei, em relacionamento, no lugar de eu resolver uma situação, para mim eu fazia, tá tudo bem. E aí eu me fechava, né? Se num relacionamento, se o meu parceiro, né, o meu companheiro, a gente não se entendesse de alguma forma e eu percebesse que aquilo ia gerar um conflito, para evitar o conflito, né, para evitar a dor e o sofrimento, eu fazia o quê? Não, eu dizia, tá tudo bem. E eu me fechava, eu me retraía. E só que o problema é que aquilo ia se acumulando. Naquilo não estava resolvido. Aquilo não estava diluído dentro de mim. Não estava. Na verdade, eu estava bloqueando, né? Eu estava fechando. Eu estava encobrindo aquilo. Eu não queria falar sobre aquilo. E mais uma situação acontecia para evitar o conflito e a dor. Eu me fechava, eu me retraía. Não, tá tudo bem. Não queria falar. Não queria falar sobre aquilo. E entre se fechar uma vez, outra vez, né? Muitas vezes chegava um momento na relação que eu não aguentava mais, que eu explodia. E esse meu explodir, na verdade, era o fim da relação. Eu já não queria mais. Eu estava tão ali assim, bloqueada, que vai chegar um dia, e chega um dia que você não aguenta mais, que você tem que colocar para fora, que você tem que falar, que você tem que resolver. E a forma que eu resolvia era acabar. Outra forma de se fechar, né? Porque na verdade eu não resolvi o problema. Então, eu quis trazer esse assunto aqui porque muitas vezes na nossa vida a gente perde a oportunidade de viver coisas incríveis, de viver ao lado de pessoas maravilhosas e de ter uma vida maravilhosa com pessoas incríveis, porque a gente se fecha, porque a gente se bloqueia, porque a gente não se permite conversar, dialogar, não se permite resolver. E a gente se fecha para evitar um conflito maior, para evitar uma dor, para evitar um sofrimento. E na verdade a gente não evita nada. A gente só vai acumulando mais e mais. E por esse medo da dor, do sofrimento, e por esse se fechar, a gente perde oportunidades maravilhosas de ter uma vida maravilhosa, uma vida gostosa, uma vida feliz ao lado de uma pessoa incrivelmente incrível, não é? Então, é uma pena a gente usar essa defesa, né? Essa defesa, essa proteção no se fechar, em vez de se abrir para novas possibilidades, em vez de se abrir para entender por que isso, por que aquilo, em vez de se abrir para conversar, em vez de se abrir para uma possível discussão saudável, mas que leve na resolução do problema. E eu venho me trabalhando bastante nisso. Eu estou bastante atenta para quando isso acontece, para quando essa tendência que eu tenho a se fechar, ela aparece. Não estou dizendo aqui que é fácil, e não estou dizendo aqui que Maria é maravilhosa, ela é... Não, é ao contrário. Eu estou nesse processo, eu estou trabalhando isso em mim, e eu estou reconhecendo isso em mim. Eu acho que um ponto muito importante, né, nesse processo de transformação, é você se reconhecer, é você ter consciência de que isso acontece na sua vida. Mas você só vai conseguir reconhecer isso e ter consciência disso quando você começa a se olhar, quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a olhar para você, quando você começa a identificar os seus valores, né? O seu propósito,
Tem um vídeo aqui meu no YouTube que eu falo sobre valores e propósito. É muito importante você saber os seus valores. Então, quando a gente tem esse olhar, né, mais atento para dentro, quando a gente vai identificando essas coisas, epa, peraí, isso aqui não tá legal, vamos ajustar, vamos, né, vamos crescer, vamos aprender. E isso tem sido muito recorrente na minha vida. Essa tendência a se fechar. Estou muito melhor, mas foi a partir do momento que eu me reconheci nesse lugar, que eu me reconheci com essa tendência a se fechar. E quantas oportunidades incríveis eu perdi, né? Porque eu não estava aberta para o crescimento, porque eu não estava aberta para as oportunidades. Às vezes acontece muito isso. Por exemplo, algumas pessoas, algumas mulheres que tiveram relações, né, com companheiros, namorados ou companheiras que foram traumáticas, né, que não deram certo. Então, no lugar de entender, de aprender, de perceber o que foi que aconteceu, né, de observar, de se observar naquela relação que não deu certo, né, tanto com relação ao que foi que aconteceu com o parceiro ou a parceira e comigo, né, de fazer esse estudo de caso e move on, né, e seguir em frente. Ela tentando colocar o inglesinho dela. E seguir em frente, aberta, mais aberta para novas oportunidades. Mas no lugar disso, o que acontece, infelizmente? A tendência a se fechar, a se bloquear. Ok, aí cristaliza. Não deu certo uma vez, não deu certo o relacionamento, né, com o parceiro ou a parceira, e aí pronto, relacionamento é isso, relacionamento não dá certo, e homem não presta, mulher não presta, e para que ter uma vida dois se não dá certo? E aí a gente vai começando a se fechar, e a gente vai começando a colocar barreiras, né, para, né, se proteger, né, do sofrimento e da dor que foi causado anteriormente pela relação anterior, e aí a gente perde a incrível oportunidade de se relacionar com outras pessoas, de aprender, de viver momentos maravilhosos com outras pessoas que vão aparecer na nossa vida, que poderia trazer experiências incríveis e diferentes daquela que a gente viveu anteriormente. E aí a gente fica preso naquilo, naquele passado, naquela dor, naquele trauma, a gente se fecha, né? E aí a gente perde de viver a vida plenamente. A gente perde oportunidades de amar, a gente perde a oportunidade de experimentar coisas, de viver coisas. E aí a gente perde, e a gente vai perdendo a nossa capacidade de amar. E isso a gente não pode deixar acontecer na nossa vida. O que aconteceu na nossa vida, os traumas, as dores, os sofrimentos, a gente tem que tentar se curar e não se fechar. Porque quando a gente se fecha, a gente perde a capacidade de experimentar outras coisas. E a gente perde a possibilidade de crescer com aquilo. De crescer. A gente só vê o lado da dor, a gente só vê o lado do sofrimento. Mas espera, como era eu antes daquela relação traumática? Como é que eu estou agora? Eu estou mais forte, eu estou mais experiente, eu tenho mais experiência na minha vida, eu tenho mais experiência para lidar na próxima vez, né, no relacionamento, para viver de outra forma, para resolver situações de outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma mais saudável. Eu estou mais experiente e mais forte para entender que aquele tipo, aquele perfil de homem ou de mulher não é para mim. Eu já sei anteriormente como, né? Como foi que aconteceu e agora eu tenho outra, eu sou outra pessoa, eu tenho mais bagagem. Mas não se feche, amadas, 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 amadas da minha vida. Eu estou dizendo isso porque eu tenho
Graças a Deus, essa tendência que eu tenho de me fechar nos relacionamentos, nunca me fechei para a nova possibilidade de amar. Eu nunca me fechei para os relacionamentos, para novas possibilidades. Mas no meu convívio, assim, entre amigas, familiares e pessoas, algumas mulheres que estão à minha volta, eu percebo muito isso, eu percebo muito essa tendência, porque um relacionamento não deu certo, porque um homem não foi legal na sua vida, aí elas se fecham, elas entram ali naquele mundo, né, de se fechar, e aí generaliza. Aquele homem não foi legal, e aí a generalização é: homem não presta, relacionamento não presta. Para que viver a dois? Para que ter um relacionamento se é só sofrimento? Não façam isso. Não percam a capacidade de amar e não percam a capacidade e a possibilidade de viver relacionamentos maravilhosos com homens ou mulheres incríveis. Essa é a magia, essa é a beleza da vida. E essa é a beleza, sim, e essa é a beleza da dor, do sofrimento, da frustração. Essa é a beleza, é a possibilidade e a capacidade que temos em aprendermos. Tá bem? Eu gosto de falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que eu me fecho para evitar, me fechava para evitar a dor, o sofrimento no relacionamento, não sei o que, me fechava, não queria falar. Eu nunca fui fechada para novas possibilidades. E nesse meu novo relacionamento agora, né, com o meu gostosão, eu decidi, eu não vou mais me fechar. O que acontecer na nossa relação, eu vou me abrir para conversar, eu vou me abrir para entender o que está acontecendo, eu vou me abrir para solucionar. Eu não vou me fechar para proteger, para evitar dor, para evitar conflito, para evitar discussão. Não. Eu estou aberta. E é engraçado. E por estar aberta, por ter decidido me abrir, a nossa relação tem tão poucas discussões e desentendimentos. Porque a gente tá sempre conversando. Alguma coisa não deu certo. Não, vamos conversar. Vamos resolver. Eu não me fecho, eu me abro. E eu prometo a vocês, tem sido uma experiência fantástica, como nunca antes eu vivi num relacionamento. E olha que eu fui casada 15 anos, né? Eu fui casada 15 anos, me separei. Depois eu vivi um relacionamento de 6 anos. Não era casada, não vivia junto, mas era muito intenso, a gente vivia muito grudado. E hoje, nessa minha relação agora de 2 anos que eu tenho com meu gostosão Philip, a minha relação é completamente diferente, porque a primeira coisa que eu pensei quando a gente começou, que eu decidi foi: não vou ser como era antes, não vou me fechar. Eu vou estar aberta nessa relação para resolver, para aprender e para crescer, e crescer junto com ele. E tem sido uma experiência fantástica na minha vida. E tem mudado e tem transformado a minha vida imensamente. O maior benefício em aprender a não se fechar é a liberdade emocional, sem dúvida. Porque quando você não se fecha, você aprende a lidar com as suas emoções e com situações difíceis, com situações de dor e de frustração, de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais consciente e madura. Não significa que você não vai mais sentir dor, que você não vai mais se frustrar, que você não vai mais passar por situações difíceis, mas que você vai entender o que é que está acontecendo e resolver essas situações sem se fechar, sem se bloquear, sem criar barreiras protetoras, né? Sem usar esse se fechar como proteção, né? Na verdade, você vai
se proteger de outra forma. Como? Entendendo o que é que está acontecendo e se abrindo para novas possibilidades, para resolver e não se fechar. Porque quando você se fecha, você não está resolvendo nada. Você não está protegendo nada. Você só está evitando essa dor, esse sofrimento no futuro, porque vai vir, vai acontecer. E aí, amadas, maravilhosas, gostosas, isso na verdade, esse se abrir, vai trazer para a tua vida leveza, a sensação de leveza, de plenitude, porque você vai começar, olha, a evitar, né? Você vai parar de levar esse peso que é essa proteção, esse peso que é esse evitar a dor, esse sofrimento. Poxa vida, que vida é essa, né? Evitando sofrimento, evitando situações, evitando a dor, evitando relacionamentos, evitando convívio. Porque vai me trazer dor, porque vai me trazer angústia, porque vai me trazer. Não, a vida vai ser muito mais leve. A dor, o sofrimento, a angústia, ela vai vir. Mas você está disposta, você está plena, você está leve para entender que isso é um processo, é um ciclo natural da vida, que isso vai sempre acontecer. E não adianta evitar. É inevitável. Conflito, dor é inevitável. Somos seres humanos. Você vai viver muito mais leve quando você entender isso. Quando você entender que não adianta você se fechar. E aí, quando você está aberta, quando você está disposta, né, a experimentar, a viver, a se relacionar, você vive uma vida o quê? De plena felicidade. Você vive uma vida feliz, você vive uma vida de paz e liberdade. Quem é que não quer ter uma vida de felicidade, de paz, de liberdade, de plenitude? Agora, se você não transcender a essa tendência que temos a se fechar, né, a nos fecharmos, a gente vai continuar reagindo da mesma forma, sempre e sempre, diante de situações desafiadoras, diante de situações de conflito, de dor, de sofrimento. A gente vai reagir da mesma forma sempre. E a gente não vai crescer, e a gente não vai evoluir, e a gente não vai progredir, e a gente não vai conseguir realizar e manifestar coisas. Porque, mais uma vez, eu gosto de falar, esse canal aqui é sobre manifestação, é sobre transformar nossa vida, é sobre realizar e viver coisas incríveis. Como é que a gente vai manifestar coisas incríveis? Como é que a gente vai ter uma vida plena? Como é que a gente vai ter uma vida próspera se a gente se bloqueia? E diante de situações difíceis e dificuldades, né, de dor, de sofrimento, de conflito, a gente está reagindo sempre da mesma forma, se travando. A gente está se bloqueando. A gente não vai prosperar, a gente não vai evoluir nunca. E para a gente manifestar sonhos, para a gente concretizar coisas, a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir espiritualmente. A gente precisa ser leve, feliz. O problema é que esse se fechar vai te colocar num ciclo automático onde toda vez que uma situação sair do seu controle, você se fecha. Toda vez que você sentir raiva, você se fecha. Toda vez que você sentir dor, sofrer, você se fecha. E aí você vai se fechando. E aí você vai entrando, né, nesse ciclo automático de proteção e você vai se bloqueando. E você vai se cristalizando esses sentimentos, né? Esse bloqueio dentro de você e você não consegue evoluir. Aí você vai viver uma vida limitada, uma vida cheia de barreiras, uma vida cheia de impossibilidades. Você não vai conseguir viver a sua vida na sua plenitude, porque você está cristalizando coisas, você está impedindo as coisas de acontecerem na sua vida. Você está se bloqueando. Você está naquele piloto automático, né?
da proteção, né? De se proteger. Não, 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 não. E aí você acaba dizendo não para tudo na sua vida. Você vai dizendo não sem nem perceber. Não para os relacionamentos, não para as novas possibilidades, não para as novas amizades, não para novas oportunidades de trabalho, não para novas pessoas na sua vida, não para novas experiências, porque eu tenho que me proteger da dor, eu tenho que me proteger do sofrimento, eu tenho que me proteger das frustrações. E aí, amada, sabe o que acontece? A gente acaba virando mulheres amarguradas, cheia de traumas e ressentimento, e a gente não consegue viver a vida plena que nós merecemos viver. Pelo simples fato de que decidimos nos fechar para nos proteger. Não, não se permita ser essa mulher amarga, essa mulher amargurada, essa mulher ressentida, essa mulher sem capacidade de amar, essa mulher que não quer mais saber de relacionamento porque já teve muitos traumas, já aconteceu. Não, não, não se feche, resolva, se abra, abra essa porta, abra esse coração, se cure, se trate, ame. Abra a porta das possibilidades, porque são muitas, e nós merecemos viver muitas coisas incríveis, porque nós estamos aqui para sermos felizes. Então eu acho que a gente tem que, o primeiro passo nessa mudança, né, e eu acho que foi o meu primeiro passo, né, nesse processo, é tomar consciência disso. Né? Tomar consciência é se observar, eu me fecho. E aí a gente sair desse piloto automático, né? Sair desse automático das reações. Tá mais presente com o que está acontecendo na nossa vida, né? Observar mais, entender mais. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou reagindo dessa forma diante dessa situação? No lugar de simplesmente se fechar, né? Eu acho que tomar consciência de que nos fechamos e estar mais presente com relação às nossas emoções, entender mais, observar mais. Por que eu estou reagindo assim? E aí, quando alguma coisa acontecer, né? Quando alguma situação acontecer que você tem uma tendência automática a se fechar, você se questionar. Você vai, Maria, você vai se fechar ou você vai se abrir? Como é que você vai reagir? Porque, amor, amadas, a decisão é nossa. Não é de ninguém. É nossa. Então é a gente que tem que tomar a decisão de se fechar ou de abrir. Então, aconteceu uma situação e eu me fecho, a gente já sabe, a gente se conhece, a gente sabe as nossas reações. Então, no lugar de se fechar, é o questionamento. Não é fácil, mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Então, dentro do meu relacionamento agora, quando acontece alguma coisa, uma situação conflitante, que antigamente a minha reação era se fechar para evitar uma dor, para evitar uma discussão, aí a Maria pensa, ei, Maria, você vai se fechar mais uma vez ou você vai se abrir e vai tentar resolver isso de outra forma? É diariamente. Acontece comigo diariamente. Então, eu resolvo me abrir, não se fechar. Mas aí, com o tempo, você vai percebendo que o melhor mesmo é se abrir, e aí você vai relaxando, e aí você vai ficando, olha, mais leve, vai ficando mais confortável estar em situações desconfortáveis. É engraçado essa brincadeira, mas vai ficando mais confortável estar em situações não tão confortáveis, porque a gente resolveu não se fechar, não se bloquear.
E outra coisa deliciosa e gostosa que vai acontecer nesse processo de se abrir é que você vai se conectar muito melhor com outras pessoas, porque você está mais disposta, porque você está aberta. E aí, quando você se conectar com outras pessoas, né, você vai experimentar diferentes coisas, diferentes possibilidades, diferentes oportunidades. E aí você se abre para o outro, por quê? Porque você está mais presente, porque você está presente na sua vida. Você está disponível, você está aberto. Você decidiu se abrir e não se fechar. Olha que maravilha, né? Olha que grandiosidade, olha que presente, né? É a vida quando a gente simplesmente decide se abrir e não se fechar. Olha quanta coisa incrível acontece quando a gente simplesmente decide se abrir e não se fechar diante de situações que acontecem na nossa vida. E quando você se abre para o mundo, né? Quando você decide se abrir para o mundo, o que é que acontece, né? Estímulo-resposta. Não tem para onde correr. O mundo se abre para você. O mundo das 1001 possibilidades. Não tenha dúvida. Quando você se abre para o mundo se abre para você. Se você está aberto, as portas também se abrirão para você. É isso. Transcenda essa tendência que temos a se fechar. Se abra. Abra a porta do seu coração. Abra a porta das 1000 possibilidades. E seja feliz. E transforme a sua vida. É a sua escolha. A escolha é sua. Seja feliz, se abrindo a novas oportunidades, se abrindo para o crescimento, se abrindo para coisas incríveis que podem acontecer com você, se abrindo para conhecer pessoas maravilhosas, se abrindo para novas experiências. Não tenha medo da frustração, não tenha medo de dar errado, não tenha medo do medo. Não tenha medo, se abra e você vai ver coisas incríveis acontecendo na sua vida. Se abra e transforme-se e viva o seu sonho. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui nesse canal. Transforme-se e viva o seu sonho. Sou muito grata por estar aqui mais uma vez com você. Se você gostou desse conteúdo, salva ou compartilha com alguém que você sabe que também está precisando ouvir isso ou que gosta desse conteúdo, tá bem? Muito obrigada, gratidão, te honro, te amo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.